Galera, beleza? Estamos de volta com mais um tutorial do Automatizador Pro. Dessa vez agora falando sobre como identificar buffers de indicadores que vocês podem utilizar no Universal do Automatizador Pro e poder configurar o sinal de vocês. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no like e ative o sininho de notificações para sempre ficar por dentro das novidades de novos vídeos que forem sair. Então, galera, como é que eu posso conseguir saber os buffers de um indicador que eu quero utilizar no Automatizador Pro? A primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em cima no cantinho, nessa mira que tem aqui, ou dar um Ctrl D para abrir a janela de dados. Depois vocês tirem todos os indicadores do gráfico, deixam somente o indicador que vocês querem encontrar o buffer. E aí, se for um indicador de seta, que nem esse daqui que eu tenho anexado aqui, vocês podem, na janela de configuração do indicador, aqui vocês já conseguem ter uma noção. Então, aqui, por exemplo, pela cor das setas, eu já sei que é esse, o de compra seria o buffer 2 aqui, e o de venda seria o buffer 3. Caso não dê para identificar com 100% de certeza por aqui, vocês podem também vir aqui, clicar na cruzinha, passar essa cruz por cima da seta que vocês querem, então passem um candle antes e um candle em cima, e observem aqui na janela de dados qual dos valores aqui vai mudar. Então, nesse caso, como vocês podem ver, então aqui ao passar por cima o cursor da minha seta, eu posso ver que é o value 4 aqui, que é o buffer do indicador, que está mudando o seu valor. Então, quando eu passo o mouse em cima da seta, ele tem um valor no value 4. Quando eu vou para o lado, num candle onde é que não tem a seta, eu não tenho valor nesse buffer. Então, como aqui a gente começa sempre a contar do zero, então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Então, como eu já havia dito, o buffer 3 é o buffer de venda desse indicador. Para encontrar o buffer de compra, eu vou passar aqui por cima da seta de compra. Notem que agora o valor que muda ali é o value 3. Ele é o que está mudando o valor conforme eu passo por cima do candle onde é que tem a seta do sinal. Então, a mesma regra, eu começo a contar do zero lá de cima. Então, 0, 1, 2. Então, o 2 é o meu buffer de compra, que é a mesma coisa que a gente já havia visto aqui na janela de configurações do indicador. Vamos dar um exemplo aqui de mais um indicador. Vou remover esse daqui. Vou pegar aqui, por exemplo, esse Trend Signal. Esse é um indicador que seria bem fácil pela lógica, ele só tem 2 buffers, então aqui já dá para ver claramente que o de venda seria o 0 e o de compra seria o 1. Mas, se for para encontrar da forma que eu expliquei, podem fazer da mesma forma. Ó. Note que quando eu passo o cursor por cima da seta de venda aqui, o meu primeiro ali, que seria o 0, é o que muda de valor. Lembrando que aqui pode acontecer do indicador ficar vazio e apresentar um valor, ou pode acontecer também de quando tiver sobre a seta, ele vai dar o preço no local onde é que a seta está, e quando ele está aqui do lado, ele vai informar 00 aqui no valor. É algo que também pode acontecer. Então, o 00 quer dizer que não tem sinal também, e quando tiver a seta e ele trouxer o preço ali, então, no local onde é que a seta está, então, como vocês podem ver aqui, o preço onde é que a seta está é 0.89440, então, nesse preço que ele vai trazer ali. Quando eu passo para o lado, ele estaria vazio, mas, como eu disse, pode acontecer de ele estar retornando um valor 0 também quando não tiver sinal. Isso seria para indicadores de seta. Para indicadores de canais, por exemplo, esse daqui que é um que tem canal, eu posso também identificar pela cor, mas eu posso também vir aqui. Só que aqui, como vocês podem ver, conforme eu movo o meu mouse, todos os meus 3 primeiros buffers ali mudam. Então, eu sei que os meus 3 primeiros fazem parte dessas linhas, pois eles sempre têm algum valor, indiferente desses outros sinais azuis e vermelhos menores aqui, que são sinais de entrada gerados por esse indicador, que aí quando eu passo aqui por cima, pode ver que do azul, que seria, acredito eu, que para venda em cima, então, né?
quando eu passo por cima, o value 5 ali muda de cor. Então, se eu fosse querer utilizar para a entrada, esse daqui, nessa estrelinha azul, nesse xizinho azul que ele dá, eu teria que vir aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, 4 seria o meu buffer de venda. Caso eu quisesse comprar aqui embaixo, então eu passo de novo por cima aqui. Eu vejo que é o value 4 ali, que quando eu passo sobre o X tem algum valor, senão ele está vazio. Então eu também começaria a contar aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Então 3 é o meu buffer de compra. Caso vocês forem utilizar esse indicador no customizável, então para identificar o valor, o buffer certo de uma linha, vocês podem pegar e passar o mouse por cima da linha. Quando abrir esse tooltip do MT4, que ele exibe os valores ali, vocês vão ver que ele dá a última linha, ele dá um value 2 ali e dá o valor. Então, vocês sabem que esse value 2 se refere ao value 2 aqui da janela de dados, e por esse vocês podem considerar, então, 0, 1. Então, eu sei que aqui o 1 ele é o segundo, então eu começo de 0, 1, o segundo é o meu buffer dessa primeira linha. Para eu ver a linha do meio, eu vejo aqui tem um value 1 aqui. Ah, mas eu não tenho um value 1 na minha janela de dados. Se aqui aparecer o value 1 e na janela de dados não tiver, vocês podem considerar como sendo o 0 aqui, tá? Então ele vai ser o 0. Por padrão, na janela de dados, o MT4 coloca o nome do indicador, caso ele não tenha um label definido um nome definido para aquele buffer. Então, como aqui aparece label 1 quando eu passo por cima, mas eu não tenho um value 1 lá na minha janela de dados, então eu considero que esse é o primeiro buffer. Vamos passar por cima então da minha linha azul, e aparece o value 3, seguindo a mesma lógica. Então, se eu for contar aqui, o value 3 é o terceiro aqui, então eu conto 0, 1, 2, então a minha linha azul é o buffer número 2 aqui. Então a gente pode ver também esse Dongxian aqui. Por padrão, eu já acredito que seja esse 0 o buffer de compra e o 1 o buffer de venda, pelas cores aqui, mas vamos confirmar no gráfico então. Então a gente pode notar que ele tem uma setinha bem discreta azul aqui para compra e uma setinha bem discreta vermelha aqui para venda. Então eu vou pegar o meu cursor, vou passar aqui onde é que não tem seta, dar uma olhada, e agora eu vou botar sobre a seta. Notem que o primeiro uptrend aqui na minha janela de dados é o que muda o valor. Então, o meu buffer de compra é o buffer 0, por ele ser o primeiro. Vou passar sobre a minha seta de venda e passar do lado onde é que não tem sinal. Então, podem notar que o que muda de valor é o DN Trend Signal da minha janela de dados aqui. Então, sendo que o primeiro é o 0, então o segundo é o 1, então o meu buffer de venda vai ser o 1 também. No vídeo de hoje seria isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou também no nosso grupo de suporte. E eu vou ficando por aqui.